Graça e paz, amados irmãos, queridos amigos, estamos aqui para aprender um pouco mais sobre a vida, sobre comportamentos e como ver e perceber que espelhamos da glória do Senhor em todo o tempo. E precisamos reconhecê-lo nos nossos passos, em nossas mãos, nas nossas falas, nos nossos comportamentos e ver o quanto do Espírito Santo está em nós a nos moldar e a nos ensinar, fazendo morrer o nosso ego para fazer resplandecer de seu Espírito vivificado em nós. Vamos meditar? Estamos aqui com um texto de Mateus 11, dos versos 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Senhor bendito, estamos diante da Tua presença e precisamos da Tua sabedoria em nós para que possamos compreender a excelência dessa ministração. Ajuda-nos, Senhor, pois precisamos dar ouvidos somente a Ti. Assim como está aqui escrito, aprender do Senhor, está vendo em Sua palavra quem Tu és, reconhecendo a revelação da Sua pessoa, reconhecendo a revelação da Santíssima Trindade, de Gênesis a Apocalipse, e o quanto que ela está, através desse Espírito, ministrando em nós, nos confrontando, fazendo morrer o nosso eu para sermos vivificados no Teu Espírito. Por isso, Pai, eu te peço, conceda-nos graça, entendimento, sabedoria, para não apenas adquirir a informação e o conhecimento, mas aprender de Ti, nos relacionando dia após dia contigo, vendo o resplandecer da Tua glória em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pois é, queridos irmãos, eu venho aqui para, antes de adentrar esse assunto, para falarmos um pouco sobre aprender. O aprendizado está intimamente ligado a relacionamento, pois nós aprendemos quando temos admiração e reconhecemos a autoridade no outro para ministrar o ensino. E assim é bem verdade. A palavra do Senhor revela quem Jesus Cristo é. E quando ele fala, aprendei de mim, é se relacionar com ele, estar mais próximo dele, não apenas de ouvir falar, mas de perceber que ele, assim como ensina, ele nos capacita, nos instrui, nos dirige os passos para refletir destes ensinos. Ora, o que Jesus está chamando aqui é para ir até ele. E como é o jugo e o fardo? O jugo e o fardo que estavam sendo passados eram o jugo e o fardo das escolas judaicas, que tinham um jugo pesado, um fardo pesado, que era o cumprimento da lei de início a fim. E qualquer um que tropeçasse precisava estar em constante vigilância e se percebendo quem é. No entanto, o que Jesus mostra aqui é que toda a área, toda a nossa vida está ao redor dele e que aprendendo dele, nos relacionando com ele, estando mais próximo dele, estaríamos percebendo e reconhecendo e aprendendo do seu amor, do seu cuidado, da sua misericórdia, da sua graça, do seu perdão e sendo automaticamente capacitados posteriormente a ministrar desses ensinos. Era necessário passar por esse aprendizado íntimo, pessoal, e assim aprendendo tomar sobre nós aquilo que ele nos dá, que é suave e leve. E assim também entender que os ensinos dele são de mansidão e humildade. E uma vez que ele, sendo o próprio Senhor, ensina com mansidão e humildade, qual de nós tem a possibilidade de se ensoberbecer ou se achar detentor de todo o saber e agindo como se fosse a supremacia? Mas nós temos uma verdade, e a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo.
Nele está a verdade. Ele é a própria verdade. E é através dele podemos então ter o paradigma de toda a área de nossas vidas. Por onde quer que a gente venha passar, pensar, falar, agir, se comportar, precisa estar olhando para este paradigma, para esta referência, para que possamos então, assim percebendo que uma vez que Jesus fala e é verdade, tudo aquilo que eu penso, sinto, acho, se torna mentira quando confrontado, quando distorcido daquilo que Jesus diz. Então é necessário estarmos pensando sobre isso, sobre aprender de Jesus, aprender do Senhor Jesus e se relacionar com Ele. E por isso, para entender como funciona o aprendizado nas relações, eu estou aqui para te contar um pouquinho sobre um conto em que eu estava lendo com o meu filho e meditando sobre este conto, usei por oportuno anunciar a palavra do Senhor para ele e para muitas outras pessoas funcionou com a mesma situação, desde o pequenino até o mais idoso. Então, achei por oportuno colocar aqui para que possa compartilhar com você e você possa abençoar outras pessoas também com este mesmo ensino. Eu vou contar a historinha e depois eu vou relatar o que foi que ensinei. No entanto, é muito bom que venha à nossa memória que a palavra de Deus diz que se o nosso corpo estiver todo em luz, os nossos olhos verão Deus em todas as coisas, pois assim é aqueles que caminham no Senhor. Mas se o nosso corpo e a nossa mente estiverem em trevas, os nossos olhos verão trevas em todos os lugares. É pesado demais caminhar em trevas, não é? É muito melhor estar caminhando em meio à luz, leve e suave, compartilhando desta alegria do bem viver no Senhor. E os nossos olhos irradiarem a alegria que é viver diante do Deus Altíssimo, o Senhor, Criador dos céus e da terra, que tem todo o universo sustentado na sua poderosa mão, chamando-o de Pai e chegando diante dele no trono da graça, confiadamente, em que nós nos prostramos, rendemos a ele glórias e louvores, e ele nos abraça com sua maravilhosa e constrangedora graça, perdão, misericórdia e amor. E assim podemos perceber na beleza da santidade a justiça divina revelada em Cristo Jesus, que nos banha e nos lava todas as nossas vestes. Por isso, eu vou agora iniciar este conto para que possamos meditar um pouquinho mais sobre o que eu trouxe de ensinamento acerca deste conto. A história vem do livro que o meu filho teve na escola anterior, chamado Que História é Essa? E assim é O Menino. Era uma vez uma baleia. E essa baleia era como todas as outras baleias. Nasceu, cresceu, comia peixinhos, nadava e teve filhotinhos, outras baleinhas e cresceu, desenvolveu, morreu. No entanto, no decorrer de um dia, enquanto a baleia estava a nadar, ela estava percebendo que havia um homem num barquinho. E aquele homem estava a gritar, mas ela olhava de longe, só observava aquele homem e lembrou: eu ouvi uma amiga minha dizer que por aqui estavam os caçadores de baleia a percorrer. E assim ela ouviu dizer que tinha caçadores de baleia que estavam por ali. Ela olhou, ficou com medo. Olhou aquele homem no barquinho, deixou o medo consumir todo o seu ser e ela tomou atitude. Uma atitude decorrente deste medo. Ela nadou em direção àquele barquinho onde o homem estava, abriu o seu bocão, engoliu todos os peixes que estavam ao redor e colocou para dentro de si o homem com barquinho e tudo. Assim, ela continuou a nadar e esperando que aquele homem tivesse morrido. Durante a noite, ela começou a ouvir uma canção muito triste, muito pesarosa, e ela começou a ficar triste também. Triste, chorosa,
e lembrou de uma outra amiga que havia dito que no momento ela ficava ouvindo músicas porque ela havia engolido um rádio, junto com todos os peixes que ela tinha devorado. E ela pensou, caramba, eu devo ter engolido um rádio. Mas depois ela caiu em si. Ora, eu não engoli o rádio, eu engoli o homem. Ué, ele deve estar vivo. Mas ainda assim, sabendo e percebendo que o homem estava vivo, ele cantando, tocando e cantando, ela continuava triste e percorria, continuava a nadar com aquele homem dentro dela, consumindo o seu ser com grande tristeza, mas ela continuava no caminho sem fazer nada para aquela tristeza acabar. Eis que ela vê novamente um barquinho, mas ali à distância havia um menino. Aquele menino, ela olhou de longe e percebeu que era de madeira. Ora, ser humano de madeira? Como assim? E ela pensou, será que os seres humanos nascem de madeira e depois se tornam em carne e osso? Bem, enfim, para acabar então com essa tristeza, eu vou até este menino, vou abrir o meu bocão e engolir esse barquinho com o menino. E foi assim que ela fez. Ela foi até ele, abriu o bocão e engoliu o menino. E assim o menino entrou para dentro da baleia. Mas sabe qual foi a surpresa? Aquele pai, aquele homem, chegou para o menino e falou, filho! E o menino olhou para aquele homem e falou, pai! E ela ouviu isso. Como assim? Pai? Filho? E eles começaram a cantar alegres e ela continuou nadando, já com os dois celebrando dentro de si e ela ficou alegre também. Continuou a nadar, e aí mesmo ela não queria se desfazer deles, pois estava produzindo nela alegria. Mas eles precisavam sair dali. Não era o lugar deles ficarem aprisionados dentro da baleia. Ora, eles pensaram em fazer cócegas por dentro. E neste momento ela acabou vomitando tanto os dois barcos, quanto o pai, quanto o menino. E eles do lado de fora celebrando. A baleia já ficou à distância e olhou assim, eu, hein? Vou embora. Ela, na mesma hora que colocou para fora, bateu em retirada e foi embora. Bom, a história finda aqui. É lógico que no livro, que história é essa, está fazendo uma referência da história do Pinóquio. E que num conto, cada pessoa que pode contar essa história pode contar de uma maneira diferente. O que importa é estar elaborando e dando desenvolvimento para a criatividade. E qual foi o ensino que o Senhor nos dirigiu? Exatamente sobre o aprender. Aprender necessita estar mais próximo, necessita relacionamento. E muitas vezes nós somos levados por medos e preconceitos. Isso é, conceitos pré-determinados com base em informações que outras pessoas deram. E mesmo que você não tenha critério, como você tem uma estima com relação a essa pessoa que falou, você dá ouvidos a ela, mas você adota as atitudes com base nos medos e nos preconceitos, antevendo o que está para acontecer, se é que vai acontecer. O que aquela baleia de primeiro deveria ter feito? Ela deveria ter se aproximado, ter visto com os próprios olhos, para saber se aquele homem de fato oferecia a ela perigo. E aí, à distância, sem saber e sem sequer ouvir o que aquele homem estava gritando, ela julgou o que era necessário fazer. E ainda assim, com aquela atitude, por causa do medo, do preconceito e ouvindo coisas que não eram de acordo com a verdade que estava diante dela, experiências dos outros que viveram outras situações, ela trouxe como sendo vívida, como sendo realidade para aquele momento, ela teve uma atitude que não era condizente nem necessária para aquela situação. E com essas questões, ela deixou dentro de si algo amargoso, algo que a entristeceu. Mas ainda assim, ela carregou dentro dela aquela dor sem tratar. Ela caminhava, nadava, caminhava não, né? Baleia não caminha. Nadava e continuava com aquela tristeza e não fazia nada para se livrar daquela tristeza. Ela se consolou, se conformou com aquela tristeza.
e com aquele ser dentro dela. É como se ela tivesse aquela amargura trazido para dentro de si e aquela pessoa dentro dela. Quantos de nós não fazemos isso? Por causa de uma atitude, de uma reação inadequada, de uma fala desproporcional, de uma atitude que foi preconceituosa, de uma atitude que foi de acordo com as falas de outras pessoas, daquilo que outras pessoas falaram sobre outros. Nós não nos aproximamos dessa pessoa, nós não chegamos próximo a essa pessoa para enxergar com os nossos próprios olhos e que, se for dessa situação, que possamos então mostrar a paz que está em nós, mostrarmos o amor que está em nós, mas não. Nós temos medo que aquela pessoa venha nos atingir. No entanto, quando nós agimos dessa maneira preconceituosa, a partir de medos, a partir de inflamações de outras pessoas, a gente acaba reagindo de uma maneira amargurada. E essa pessoa fica dentro da gente, produzindo em nós o amargor, a tristeza, pois essa fala é como se a gente estivesse carregando essa pessoa por onde quer que a gente passe. E o Senhor nos instrui a o que fazer. Tratar com base na verdade. O Evangelho de Jesus Cristo nos confronta em amor, nos faz desfazer da vergonha, desfazer do mau procedimento, desfazer da má audição, da má interpretação, dos preconceitos, dos medos, das coisas que nos fazem reproduzir atitudes que não são pautadas na verdade que está sendo revelada. E assim o Senhor Jesus chama para mais perto. Quantos acabam ouvindo falar de Jesus, mas não se relacionam com Ele e acabam deixando de ter um relacionamento com Ele com base nos testemunhos ou nos preconceitos de outras pessoas? Acabam querendo ter um relacionamento exclusivo com Ele, mas não com aquilo que Ele ama, que é a igreja, aquilo que Ele deu a vida por. Ora, se eu quero me relacionar com Jesus, mas não quero me relacionar com a igreja, não quero ser igreja, eu digo que Jesus Cristo é mentiroso. Por quê? Ele morreu por conta da igreja, ele deu sua vida por conta da igreja, ele ressuscitou para que a igreja fosse um nele. E a igreja como um todo é de pessoas que carecem da graça de Deus continuamente e se percebem pecadores necessitados de perdão e de redenção. E por isso estamos todos debaixo da mesma pessoa, um único, excelente, perfeito. E assim é necessário confessar os pecados uns aos outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, porque já fomos instruídos e capacitados por Jesus Cristo a fazer exatamente como Ele fez. Ele nos deu do seu Espírito para assim fazer. No entanto, muitos de nós, ao invés de aprender dele, estamos dando ouvidos a outros que inflamam o ego, inflamam a carne, com palavras doces, que parecem palavras boas, mas quando na realidade só nos fazem inflamar a nossa justiça própria, que não opera a justiça de Deus, que nos fazem afastar e dividir e não comungar e não unir. E assim é necessário que tenhamos bastante critério conforme o que a palavra do Senhor diz. Ela é o balizador, ela é a referência que devemos usar para dar maior critério para as nossas mentes terem um discernimento e olhar com os olhos do Senhor. Pois aqueles que são carnais, aqueles que são próprios, naturais, discernem as coisas apenas naturalmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, pois a sabedoria mais excelente já lhe foi outorgada por meio do Espírito Santo, em Cristo Jesus. Este é o jugo do Senhor, leve e suave, pois lida com as questões que de fato são. E se nós nos olharmos no espelho, veremos que todos nós carecemos da glória do Senhor. Todos nós temos questões que vão estar de frente a Deus, pois os nossos problemas e as nossas situações são
sempre diante do Senhor. É a guerra da carne contra Deus. A nossa carne deseja desobedecer ao Senhor, deseja continuar no nosso ego, no nosso orgulho, na nossa soberba, na nossa vaidade, mas o Espírito Santo, humilde como Jesus, é exatamente este, que não tem vergonha. Pois o Senhor não nos deu espírito de covardia, não é? Nem de vergonha, nem de timidez, mas sim de intrepidez, de ousadia, de amor, de domínio próprio. Pois este Espírito é o que revela quem é o Deus que habita em nós. E assim, ela continuando, esta baleia continuando, ela foi tentar adaptar conforme o seu próprio juízo, conforme a sua própria força. Ao invés de ela extirpar aquele mal, ela tratar aquela ocasião que estava conformando-a na tristeza, não, ela quis ajustar para trazer algo que fosse sublimar aquela dor, para que fosse afagar aquele ego, para que fosse amortecer aquela tristeza, mas ainda assim não é a tratativa. Não é a cura, não é a libertação. Ela trouxe para si um outro alguém. E esse outro alguém não a transformou. Pelo contrário, estava ali compartilhando um pouquinho da alegria de estar junto com aquele que já estava lá dentro, mas essa pequena porção não provocava mudança de vida. Ela usufruiu da bênção da alegria, mas não era a própria alegria nela. Ela usufruiu de ouvir dizer dessas bênçãos, mas não havia sua vida sido transformada. E por isso estamos vendo o quanto que no decorrer dessa história ela teve a necessidade de expulsar todas essas pessoas que estavam dentro dela, pois a digestão não era daquilo que lhe era natural comer e se alimentar. E assim, essas palavras que nós ouvimos ou produzimos não são os alimentos daqueles que são do Senhor. E aí acaba consumindo, não digerindo e assim trazendo toxinas, coisas nocivas para o nosso corpo, para a nossa mente, trazendo maior ansiedade, maior tristeza, maior dor, maior lamento, porque nós não estamos conseguindo digerir as informações que deixamos entrar em nosso ser e que não pertencem daqueles que são do Senhor. Pois nós não deixamos os nossos ouvidos adotar o critério de discernimento pautado na palavra de Deus. Negligenciamos o conhecimento, negligenciamos o ensinamento de Jesus, negligenciamos aquilo que era para não somente ouvir, mas também praticar. Negligenciamos, pervertemos e assim colocamos outros alimentos substituindo aquilo que deveria ser o nosso principal. E nesse banquete que o mundo oferta, precisamos então agora extirpar, jogar fora, como vomitar, para que possamos seguir o caminho. E assim, meu amado irmão, eu te chamo a entender que a cura que Jesus sempre trata é do fundo, é do interior, é no mais íntimo do coração. Ele não afaga a ego, mas confronta o interior do coração à luz da verdade. E não há nada em oculto que ele não venha trazer para a revelação, pois ele trata, ele se importa, ele te ama e o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor se importa a elevar e trazer para aquele que é o amor. O verdadeiro amor revela da justiça e da santidade do Senhor. O verdadeiro amor ensina, instrui, disciplina, repreende. E a disciplina, a repreensão no Senhor é boa, é agradável, pois assim pode parecer amarga no início, mas produz frutos de justiça e sabedoria. E assim devemos caminhar uns com os outros, apoiados nesse grande oceano que é mergulhar na palavra de Deus. Que assim nós passemos a viver mergulhados cada vez mais profundo na palavra do Senhor, blindando o nosso coração somente daquilo
que vem no Senhor e não deixando entrar nada que não seja dele. Filtre os seus ouvidos, não deixe que seja por ocasião ouvir a maledicência, ouvir a perversidade, ouvir a prostituição, ouvir as sugestões de adultério, ouvir as inflamações que aparecem na TV, nos seriados, nas novelas. Não é que você não possa assistir, mas assista com critério, pois se você está dedicando um tempo para ouvir isso e negligenciando a palavra do Senhor, quais fontes você terá a jorrar? O que estará cheio o seu coração? Será luz? Muito provavelmente não. Estará cheio de treva. E neste momento é necessário de vomitar aquilo que não te pertence. É necessário colocar para fora. E por isso o Senhor está aqui, para que você possa estar diante dele, confessando os seus pecados, pedindo a ele força para arrependimento e que você produza frutos de justiça, lançando fora tudo aquilo que você acha que é vergonhoso, pois a nossa maior vergonha o Senhor Jesus já levou lá na cruz do Calvário, pois a cruz era sinônimo de maldição e vergonha. Ele levou escárnio, dor, cuspida, foi esbofeteado, foi xingado, foi escarnecido, levou o desaforo para casa, para que nós pudéssemos chegar diante do Pai, não como desaforados, mas sim como transformados para uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Venha, vamos mergulhar mais profundo. Não se esqueça, tem um livro meu chamado Afogando-se em Águas Rasas, que é muito bom para você aprender a identificar as emoções, as questões deste mundo e estar mergulhado na palavra do Senhor para que não seja abatido por vãs doutrinas nem levado por qualquer onda de conhecimento, mas sim mergulhados no Senhor. Mas para estar ali, você precisa também estar caminhando na estrada da salvação, que é o meu primeiro livro. Tenho certeza que você será muito abençoado. E justamente para te abençoar mais ainda, que eu coloquei como preço promocional os 2 livros, Na Estrada da Salvação e Afogando-se em Águas Rasas, por R$ 60 apenas. E aceito o cartão de crédito, Pix, você vai lá no link da minha bio, da minha página no Instagram, @ambmoura80. Clica lá no link, tem combo do livro promocional. Adquira o seu. Se você é daqui do Rio de Janeiro, eu farei questão de entregar e autografar para você, fazendo uma dedicatória. Agora, se não, vai ter a necessidade de frete. E o frete eu não tenho como pagar. O frete está pesado, né, meus irmãos? E assim a gente pode também abençoar, ser abençoado. Você aproveitando, já que de repente pode estar longe, em algum outro lugar do Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro, se você comprar mais, o frete sai mais barato e você pode fazer como compartilhado entre os amigos e assim fazer com que este livro chegue a mais pessoas e possam experimentar a teologia prática na vida, viver a vida integral diante do Senhor, crescendo em conhecimento, graça, na palavra do Senhor, que ela é suficiente, mas que você vai ver nesses escritos toda a vida, o comportamento, as suas emoções, que a palavra do Senhor assim instrui. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Deus te abençoe.